Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto irmão e irmã, que me acompanha nesta manhã na oração com Jesus. Que alegria estar com vocês neste domingo e poder dizermos juntos: o ressuscitado vive no meio de nós. Hoje é domingo, 4 de janeiro, primeiro domingo do ano. Celebramos a Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação de Cristo como luz para todos os povos, para além das fronteiras de culturas e nações. O tema que nos acompanha nesta meditação é o seguinte: Cristo, luz para todas as nações. A Epifania nos recorda uma verdade central da fé cristã. Jesus não veio apenas para alguns, mas para todos. Desde o início, o plano de Deus é universal. A luz que nasce em Belém não fica restrita ao povo de Israel, a quem Deus escolheu como nação para revelá-lo entre outras nações. Essa fé, essa luz, essa bondade de Deus se espalha para todas as nações. Os magos representam toda a humanidade em busca. Você já prestou atenção que o nosso coração nunca está satisfeito? Sempre a gente está necessitado de alguma coisa a mais. Há sempre essa inquietude no nosso coração. Isso não é triste, faz parte da nossa vida humana, né? Mas quem busca saciar esse vazio fora de Deus, aí não dá certo. Aí há um eclipse dentro da própria alma e não termina bem, né? De maneira alguma. Quando nós olhamos no presépio e vemos os 3 reis magos, a gente já pensa logo nessas nações. Eles representam as nações. São Mateus trabalha isso muito bonito. Estes magos representam a humanidade que busca. Eles são estrangeiros, não pertencem ao povo de Israel, o povo da aliança, mas são guiados para a luz. Isso nos mostra que Deus fala ao coração humano e de muitas formas, e que quem busca sinceramente a verdade acaba encontrando a Deus. Porque é da nossa natureza desejar a verdade. A gente quer a verdade. E todos nós que um dia mentimos em qualquer coisa, pequenas ou grandes coisas, a gente sabe que isso não traz um lucro para a nossa vida interior. Pelo contrário, traz tristeza, angústia e peso de consciência. Enquanto que Cristo é a luz que orienta o caminho do crente. O nosso caminho é orientado por Jesus, a quem nós seguimos? A Jesus de Nazaré e a nada mais. Cristo revela o sentido da vida, que passa pela cruz para desembocar na ressurreição. É claro que se nós aderimos ao Senhor, nós não vamos ficar isentos de provações, de dores, de sofrimentos. Isso é uma verdade. Mas com Cristo, eu sei olhar para a morte, para as dificuldades que surgem, as perseguições, com uma estima diferente. Porque é Cristo que dá sentido para a nossa vida, na dor, no sofrimento, no câncer,
nas perdas. Em todos os momentos, Jesus é fundamental para nós, porque Ele revela o sentido das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Cristo desmascara as falsas seguranças. Quem está seguro no dinheiro, nas pompas, no poder, isso passa. E Nosso Senhor mostra que isso é falso. A gente vê como estamos assistindo no Brasil todas essas injustiças e perseguições, maneteamento das vozes, e prisões e tantas coisas sem razões e fundamentos adequados. Então nós vemos nisso pessoas que colocam a sua insegurança em maltratar os outros, em fazer corrupção, em tomar posse daquilo que não lhe pertence. Falsa segurança. Daqui uns dias chega a morte. Todos morrem, todos passam. O triste é que nem todos escolheram essa luz. Herodes vê Jesus como ameaça. Jerusalém se perturba, porque Cristo luz incomoda quem prefere manter o controle, o poder ou a acomodação. Por que é proibido lá na China? China, Coreia do Norte, Cuba tolera mais ou menos, Venezuela mais ou menos, Rússia mais ou menos. Por que esses países não toleram o cristianismo? Sobretudo na Coreia do Norte e na China. Porque eles veem em Cristo uma ameaça ao orgulho deles. O comunismo, ele é um gigante de pé de barro. E Jesus, com a cruz dele, vai destruindo tudo. E a gente está vendo as pessoas em todos os lugares do mundo desprezando essa ideologia podre, que não serve para nada a não ser para subjugar as pessoas e empobrecê-las. O comunismo gosta de tirar Deus da vida das pessoas e dizer: você tem que confiar no Estado. O Estado é seu Deus. Isso é a base desta ideologia. Tudo tem que ser do governo, até as casas onde as pessoas moram. Não, elas não podem dizer são minhas, mas são do regime. Esses regimes totalitários espremem o coração dos cristãos com a perseguição, porque é uma luz que incomoda. Qualquer tirania não gosta de Deus. Aliás, eu tenho visto que muitos desses que querem se tornar tiranos, nem em Deus fala, porque o Deus deles são suas riquezas acumuladas de forma duvidosa e aquela capacidade de dominar as pessoas. Por isso que a Epifania nos confronta com uma pergunta direta: como reagimos quando a luz de Cristo ilumina a nossa vida? Você que é um neoconvertido, você que está voltando para a igreja, como que Jesus está iluminando a sua vida? Porque nosso Senhor continua a se manifestar hoje. Como? Na sua palavra, nos seus sacramentos, nos pobres, nos sofredores, na consciência que chama à verdade. Como isso é importante para o nosso enlevo espiritual. Ser cristão é, antes de tudo, deixar-se iluminar. Mas não termina aí. Quem foi iluminado é chamado a tornar-se luz para os outros. Cristo é a luz que se despeja em nós, para que nós também possamos passar esta luz adiante com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa alegria. A igreja não guarda Cristo para si,
ela o anuncia ao mundo. Outro dia eu via o Papa Leão falando disso, desse testemunho nosso em todos os cantos da terra. Nenhum mundo marcado por divisões, guerra, intolerâncias e sombras espirituais, a Epifania nos lembra, dentro desse contexto, que a luz mais forte é a de Cristo. Porque as trevas cedem lugar a Ele. E Ele, portanto, continua atraindo todos a si. Não porque Cristo, que é Deus, precisa de mim e de você. Deus não precisa de nós, não precisa de nenhum de nós. Nós que precisamos deles. Mas como Deus é amor, Ele nos quis criar. E Ele nos ajuda, né? Por isso, proclamamos hoje com fé essa jaculatória dos domingos. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje é Mateus 2, de 1 a 12. Nos apresenta os magos que seguem a estrela até encontrar o menino com Maria, sua mãe. Eles entram, veem, adoram e oferecem os seus dons, ouro, incenso e mirra. Esse movimento dos magos é essencial. E aqui nós podemos elencar 4 verbos que determinam esse encontro. Buscar, eles vieram de longe. Encontrar, encontraram. Adorar, o fizeram muito bem. Oferecer, deram presentes ao menino Jesus. Os magos não voltam pelo mesmo caminho. Essa é uma verdade. Quantas vezes já meditei sobre isso e quantas vezes já preguei sobre esse tema. Quem encontra Cristo não permanece igual. A luz transforma a direção da vida. Por isso que os magos, ao encontrar Jesus, voltaram por outro caminho. Quem encontra Jesus não fica na mesmice de sempre. Enquanto Herodes fecha o coração, os magos se ajoelham. Enquanto alguns temem perder poder, outros reconhecem o verdadeiro rei que é Cristo. A Epifania, que hoje celebramos, nos ensina que a verdadeira sabedoria é adorar e que o encontro com Cristo sempre nos conduz a um caminho novo, a um caminho de luz, de eternidade. Amém. Vamos concluir nosso encontro dominical com uma oração que vocês rezarão comigo em espírito. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que ilumina todas as nações, abri nossos olhos para nos reconhecer e nossos corações para vos acolher. Livrai-nos do medo da luz, tornai-nos sinal do vosso amor. Neste mundo em que nós estamos vivendo, que com os magos saibamos buscar-vos com sinceridade, adorar-vos com humildade e voltar transformados para a nossa vida cotidiana. Pensemos nisso, no caminho novo que eu devo andar porque eu encontrei meu Cristo. E proclamemos com fé para terminar: o ressuscitado vive entre nós, assim seja. Amém.